Bom dia, pessoal. Vamos começar mais um episódio de leitura de livros de Esaú e Jacó. Capítulo 68. De manhã. Flora abriu, Flora abriu os olhos de ambos e esvaiu-se tão depressa. Flora abriu os olhos de ambos e esvaiu-se tão depressa que eles mal puderam ver a barra do vestido e ouviam a palavrinha meiga e remota. Olharam um para o outro sem rancor aparente. O receio de um e a esperança de outro deram tréguas. Correram aos jornais. Paulo, meio tonto, temia alguma traição sobre a madrugada. Pedro tinha alguma ideia vaga de restauração e contava ler nas folhas um decreto imperial de anistia. Nem traição, nem decreto. A esperança e o receio fugiram deste mundo. Capítulo 69. Ao piano. Enquanto eles sonhavam com Flora, esta não sonhou com a República. Teve uma daquelas noites em que a imaginação dorme também, sem olhos nem ouvidos, ou quando muito, a retina não deixa ver claro. Teve uma daquelas noites em que a imaginação dorme também, sem olhos nem ouvidos, ou quando muito, a retina não deixa ver claro, e as olheiras confundem o som. Teve uma daquelas noites em que a imaginação dorme também, sem olhos nem ouvidos, ou quando muito, a retina não deixa ver claro, e as orelhas confundem o som de um rio com o latir de um cão remoto. Não posso dar melhor definição, nem ela é precisa. Não posso dar melhor definição, nem ela é precisa. Cada um de nós terá tido dessas noites mudas e apagadas. Não sonhou sequer com música, e aliás, tocara antes algumas das suas páginas queridas. Não as tocou somente por gostar delas, senão por fugir à consternação dos pais, que era grande. Nenhum destes podia crer que as instituições tivessem caído, outras nascido, tudo mudado. Nenhum destes podiam crer que as instituições tiveram caído, outras nascido, tudo mudado. Dona Cláudia ainda apelava para o dia seguinte e perguntava ao marido se vira bem, e o que é que vira. Dona Cláudia ainda apelava, Dona Cláudia ainda apelava para o dia seguinte e perguntava ao marido se vira bem, e o que é que vira. Ele mordia os beiços, batia na perna, erguia-se, dava alguns passos e tornava a narrar os acontecimentos, as notícias coladas às portas dos jornais, e a prisão dos ministros, a situação, tudo extinto, extinto, extinto. Flora não, Flora não era avessa à piedade, nem à esperança, como sabeis, mas não ia com a agitação dos pais, e meteu-se com seu piano e as suas músicas. Escolheu não sei, Escolheu não sei que sonata. Tanto bastou para lhe tirar o presente. A música tinha para ela a vantagem de não ser presente, passado ou futuro. Era uma coisa fora do tempo e do espaço, uma idealidade pura. Quando parava, sucedia-lhe ouvir alguma frase solta do pai ou da mãe. Mas como foi que, tudo às escondidas, há sangue? Às vezes, um deles fazia algum gesto e ela não via o gesto. O pai, com a alma trôpega, falava muito e incoerente. A mãe trazia outro vigor. Já lhe, já lhe sucedia calar por instantes, como se pensasse ao contrário do ma- já lhe, já lhe sucedia já lhe, su- já lhe sucedia calar por instantes, como se pensasse contrário do já lhe sucedia calhar, já lhe sucedia calar por instantes, como se pensasse, ao contrário do marido que, em que se cantando coçava a cabeça, apertava as mãos ou suspirava, quando não ameaçava o teto com o punho. Lá, lá, dó, ré, sol, ré, ré, lá, ia dizendo ao piano da filha. Por essas ou por outras notas, mas não eram notas que vibravam para fugir aos homens e às suas dissensões. Também se pode achar na sonata de Flora uma espécie de acordo com a hora presente. Não havia governo definitivo. A alma da moça ia com esse primeiro alvor do dia, ou com esse derradeiro crepúsculo da tarde, como queiras, em que nada é tão claro ou tão escuro que convide a deixar a cama ou acender velas. Quando muito, ia haver um governo provisório. Flora não entendia de formas nem de nomes. A sonata trazia a sensação da falta absoluta de governo, a anarquia da desobediência, a anarquia da inocência primitiva naquele recanto do paraíso que o homem perdeu por desobediente. E um dia ganhará, quando a perfeição, quando muito, a sonata trazia a sensação.
A sonata trazia a sensação da falta absoluta de governo, a anarquia da inocência primitiva, naquele recanto do paraíso que o homem perdeu por desobediente, e um dia ganhará, quando a perfeição trouxer a ordem eterna e única. Não haverá então o progresso nem regresso, mas estabilidade. O seio de Abraão agasalhará todas as coisas e pessoas, e a vida será um céu aberto. Era o que as teclas lhe diziam sem palavras. Era o que as te... eram... Era o que as teclas lhe diziam sem palavras. Ré, ré, lá, sol, lá, dó. Capítulo 70 de uma conclusão errada. Os sucessos vieram vindo, à medida que as flores iam nascendo. Destas houve que seguir, destas houve que servir, destas houve que serviram ao último baile do ano. Outros morreram na véspera. Poetas de um e outro regime tiraram a imagem do fato para cantarem a alegria e a melancolia do mundo. A diferença é que a segunda abafava os seus suspiros, enquanto a primeira levava longe os seus tripúdios. O metal das, tom... o metal das trompas dava O metal das trompas dava outro som que o das harpas. As flores é que continuavam a nascer e morrer, igual e regularmente. Dona Cláudia colheu as, Dona Cláudia colheu as rosas do último baile do ano, primeiro da República, e adornou a filha com elas. Flora obedeceu e aceitou-as. Pai de família antes de tudo, Batista acompanhou a esposa e a filha ao baile. Também lá foi Paulo, pela moça e pelo regime. Se em conversa com o ex-presidente de província, disse todo o bem que pensava do governo provisório. Não lhe ouviu palavra de acordo nem de contestação. Não entrou mais fundo na confissão do homem, porque a moça o traíra. Não entrou mais fundo na confissão do homem, porque a moça o atraía, e ela gostava mais dela que do pai. Flora viu uma semelhança entre o baile da ilha fiscal e este, apesar de particular e modesto. Este era dado por pessoa que vinha dos tempos da propaganda e um dos ministros lá esteve, ainda que só meia hora. Daí a ausência de Pedro, apesar de convidado. Flora sentiu a falta de Pedro, como a sentira de Paulo na ilha. Tal era a semelhança das duas festas. Ambas traziam a ausência de um gêmeo. Por que é que seu irmão não veio? Perguntou ela. Paulo enfiou. Paulo enfiou depois de alguns instantes. Pedro é teimoso, disse. Teimou em recusar o convite. Crê naturalmente que a monarquia levou a arte de dançar. Não faça caso, é um lunático. Não faça caso, é um lunático. É um lunático. Não faça caso, é um lunático. É um lunático. É um lunático. É um lunático. Não faça caso, é um lunático. Lunático. Não faça caso, é um lunático. Não diga isso. Acha também que a dança se foi com o Império? Não. A prova é que estamos dançando. Não. Digo que não. Não. Digo que lhe não chame nomes feios. Não. Digo que lhe não chame. Digo que lhe não chame. Não. Digo que lhe não chame nomes feios. Parece-lhe que então que Pedro é um rapaz de juízo? Certamente, como o senhor. Mas Paulo ia perguntar-lhe qual deles, tendo ela de jurar por um ou por outro, lhe mereceria. Paulo ia perguntar-lhe qual deles, tendo ela de jurar por um ou por outro, lhe mereceria o juramento. Mas recusou a tempo. Então ela falou do calor, e ele achou que sim, que estava quente. Acharia que estava frio, se ela se queixasse de frio. Flora, se só cedesse à vista, era também capaz de aceitar todas as opiniões de Paulo para ir com ele. Em verdade, Paulo tinha agora um ar brilhante e petulante, olhava por cima, firme em que seus Em verdade, Paulo tinha agora um ar brilhante e petulante. Olhava por cima, firme em que os seus escritos de um ano é que haviam feito a República, posto que incompleta, sem certas ideias que expusera e defendera, e teriam de vir um dia breve. Tal ia dizendo à moça, e ela escutava com prazer, sem opinião. Era só o gosto de o escutar. Quando a lembrança de Pedro surgia na cabeça da moça, a tristeza empanava a alegria, mas a alegria vencia depressa a outra, e assim acabou o baile. Então as duas, tristeza e alegria, agasalharam-se no coração de Flora, como as suas gêmeas que eram. O baile acabou. O capítulo é que não acaba sem que deixe um pouco de espaço a quem quiser pensar naquela criatura. Pai nem mãe podiam entendê-la, os rapazes também não,
e provavelmente santos e natividade menos que ninguém. Tu, mestra de amores ou aluna deles, tu que escuta diversos concluis que ela era. Custa pôr o nome de ofício. Se não fosse a obrigação de contar a história com as próprias palavras, preferia calá-lo. Mas tu sabes qual é ele. Tu, mestra de amores ou aluna deles, tu que escuta diversos, concluis que ela era. Custa pôr o nome do ofício. Se não fosse a obrigação de contar a história com as próprias palavras, preferia calá-lo. Mas tu sabes qual é ele, e aqui fica. Concluis que, For... Concluis que Flora era namoradeira, e conclui mal. Leitora, é melhor negar já isto que esperar pelo tempo. Flora não conhecia as doçuras do namoro, e menos ainda se podia dizer namoradeira de ofício. A namoradeira de ofício é a planta das esperanças, e alguma vez das realidades, se a vocação o impõe e a ocasião o permite. Também é preciso ter em lembrança aquilo de um publicista, filho de Minas e do outro século, que acabou senador e escrevia contra os ministros adversários. Pitangueira não dá manga. Não, Flora não dava para namorados. A prova disto é que no estado em que vi... a prova disto é que no estado em que viveu alguns meses de 1891, com o pai e a mãe, que direi, para o fim que direi adiante, ninguém alcançou o menor de seus olhares amigos ou sequer complacentes. Mais de um rapaz consumiu tempo em se fazer visto e atraído dela. Mais de uma gravata, mais de uma bengala, mais de uma luneta levaram-lhe as cores, os gestos e os brilhos, sem obter outra coisa que a atenção cortês e acaso uma palavra sem valor. Flora só se lembrava dos gêmeos. Se nenhum deles a esqueceu, ela não os perdeu de memória. Ao contrário, escrevia por todos os correios a natividade para se fazer lembrada de ambos. As cartas falavam pouco da terra ou da gente, e não diziam mal nem bem. Usavam muito a palavra saudades, e cada um dos dois gêmeos lia para si. Também eles a escreviam nas cartas que mandavam a Dona Cláudia e a Batista, com a mesma intenção duplicada e misteriosa, que ela entendia muito bem. Tais eram, longe, tais eram de longe elas e eles. Tais eram de longe ela e eles. A rixa velha, que os desunia na vida, continuava a desunir-nos. A rixa velha, que os desunia na vida, continuava a desuni-los no amor. Podiam amar cada um a sua moça, casar com ela e ter os seus filhos, mas preferiam amar a mesma, e não ver o mundo por outros olhos. Nem ouvir melhor verbo, nem diversa música, antes, durante e depois da comissão do Batista. E esse é o fim da comissão do Batista. Esse é o fim desse episódio de Zaú Jacó. Até mais.